A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus em busca do caráter, meus irmãos. Hoje nós vamos aqui falar do último passo. Não é o último áudio, mas é o último passo, né? Nós já aprendemos aqui que temos que ser humildes, manso, justo, misericordioso, coração limpo. Qual que será o sexto? Temos que ser pacífico. Temos que ser pacífico, né? Pacífico é uma qualidade de pessoas que procura a paz, que deseja a paz, que vive pela paz, que busca pela paz. Tá entendendo? Ele não suporta ver duas pessoas discutirem. Ele quer apaziguar, ele quer pacificar. Ele não é aquele que coloca lenha na fogueira. Duas pessoas estão brigando e ele está colocando lenha na fogueira. Não. Ele vê uma confusão, o que ele quer fazer? Ele quer apaziguar, meus irmãos. É assim que nós temos que ser, pacificar a situação, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o pacífico, né? Mateus 5:9, vamos lá? Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no verso 9, ele diz assim, Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual é o título daqueles que são pacíficos? Filhos de Deus. Por quê? Porque geralmente nós vemos muitas confusões, meus irmãos, e muita gente que só, atiça cada vez mais. Ele cada vez mais coloca lenha na fogueira. Para quê? Para que a confusão fique mais alvoroçada. Então, esses não são pacificadores, né? Então, não dá para chamá-los de filhos de Deus. Olha só que triste. Eles procuram fazer a vontade da carne, meus irmãos. Eles procuram fazer a vontade não de Deus, mas da carne. Com isso, nós entendemos que eles desejam fazer o fim do próximo. Porque se uma confusão aparecer, nada melhor do que o quê? Tentar apaziguar. Mas o que eles fazem? Eles colocam mais lenha, assim o fogo aumenta e assim acaba acontecendo coisas piores, né? Então o pacificador é aquele que é chamado filho de Deus. Mateus 5:9. Bem-aventurado ou feliz aquele. Mas vamos ler agora Salmos. Dá um pulinho comigo em Salmos 120, versos 6 e 7. Vamos lá? Salmos 120, versículo 6 e 7 diz assim, ó. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Aí no versículo 7 ele fala, pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Sabe pessoas que se irritam fácil? Tudo que é confusão, tudo que é briga, tudo para ele tem que rolar sangue, tudo para ele tem que, tirar uma satisfação bem calorosa. Deus não gosta de pessoas assim. Deus não gosta de pessoas que só quer ver o mal do outro, tá entendendo? Então, aquele que pode apaziguar, aquele que pode procurar paz, ele não vai procurar confusão, ele não vai procurar briga. Mas, se nós dermos lugares, meus irmãos, para esse tipo de confusão, o que acontece conosco? Ficamos, meus irmãos, longe da presença de Deus, porque os que procuram confusões, os que fogem da paz, acabam encontrando encrenca, e principalmente com Deus. Então, nós agora já aprendemos que para ter um bom caráter, nós temos que ter a humildade de Mateus 5:3. E a essa humildade, não só para os que estão ao nosso redor, mas com todos. Seja humilde no seu trabalho, seja humilde com seus funcionários ou com o seu patrão, seja humilde com os seus clientes, seja humilde com a sua família. Transborde humildade, viva a humildade, faça com que a humildade apareça sobre você, tá entendendo? Como eu disse também no áudio sobre a humildade, pobreza não tem nada a ver com humildade. Eu não sou humilde porque eu
eu sou humilde porque eu sou pobre. Não, tem nada a ver uma coisa com outra, né? A mansidão é outra coisa importante que faz parte do caráter. Ser justo, meus irmãos. Às vezes você até sabe o que vai acontecer com fulano, mas você não quer justiça, você quer o quê? Maldade. Então, seja justo. Misericordioso, aquele que possui misericórdia, aquele que entrega ao outro misericórdia. Quando ele precisar, também receberá. Aqueles que são de coração limpo, não entra sujeira sobre seu coração, ele não deixa poluir seu coração. Por quê? Porque ele sabe trabalhar. Ele deixa o coração dele à vontade de Deus, então ele deixa limpo. Não fomos chamados para a imundícia, fomos chamados para o quê? Para a santificação. E o que é pacífico, né? Aquele que apazigua, aquele que só quer paz. Mateus 5:9, nós entendemos aí. Olha só que o Salmo 120, versos 5 e 6, ele fala que ele até habitou, desculpa, o versículo 6 e 7, ele até habitou no meio de pessoas que detestam a paz. E aí ele é pacífico, mesmo ele habitando no meio deles. Mas ele procura falar, as pessoas já querem guerra, briga, descontentamento. Meus amados irmãos, não vamos deixar que essas coisas influenciem a nossa vida, não. Não vamos deixar que essas coisas venham destruir a nossa vida, não. O Espírito Santo de Deus quer que aprendemos, meus irmãos, porque o caráter tem que ser moldado, o caráter tem que ser feito, doa quem doer, custe o que custar, não importa, você tem que construir o seu caráter, você tem que fazer o seu caráter brilhar, aparecer. Não importa, meus irmãos, a situação, não importa o que dizem, o que querem falar, o importante é o quê? É que o seu caráter resplandeça, que o seu caráter apareça, meus irmãos. É assim que o Espírito Santo quer. Olha, eu acredito que muitas pessoas procuram até ter um bom caráter, mas aí o que eles fazem? Eles vão se corrompendo com algumas amizades, e aí o que acontece? Eles vão perdendo o seu caráter, vão perdendo aquilo que o Senhor moldou sobre eles, né? Porque Deus também molda sobre nós, né? Deus nos faz um homem limpo, e aí quando Deus nos faz assim, nós também estamos moldando o nosso caráter. Eu acredito que você vai ser uma nova pessoa, porque vai praticar essas 6 coisas, né? Você vai saber lidar com outras pessoas. O Espírito de Deus, ele tem um trabalhar no meu e no seu coração. As pessoas que estão ao nosso redor é como o Salmo 120, verso 6. A gente pode até habitar no meio dos que detestam paz, mas nós temos que ser pacífico. Não é se misturar e ser igual a eles. Nós temos que ser pacíficos. Procure, meus irmãos. Procure andar não como a sociedade anda, procure viver como Deus quer. Se Deus falar que você tem que ser assim, assim será. Procure viver da maneira de Deus, não da sua maneira. Tá entendendo? Vamos moldar esse caráter? Vamos ser uma boa pessoa para o pastor? Vamos ser uma boa pessoa para a família? Vamos. Tem gente que fala, esse aqui eu não confio não, esse aqui não tem boa índole não. Ah, mas aquele ali eu confio. Aquele ali é um homem de bom caráter. Tá vendo? Você não quer ser separado, não é verdade? Você não quer que as pessoas falem assim de você. Então procure, meus irmãos, viver da maneira que Deus chamou. Viver da maneira que Deus quer, tá? Molde o seu caráter da forma e da maneira que Ele quer. Eu acredito que quando Deus olhou para os filhos de Jacó, ele viu que alguns tinham caráter, outros má índole. Quando Deus viu ali Abel e Caim, ele sabia quem é que tinha caráter e quem não tinha. Tá entendendo? Então quando Deus ele vai escolher homens para si, quando Deus vai ver e procurar homens para si, ele sabe quem é e quem não é. Não adianta Coré, Datã e Abirão se levantar contra Moisés dizendo que Deus tem que falar com eles também. São homens de mau caráter. Deus não fala com gente de mau caráter. Deus não abençoa gente de mau caráter. Deus derrama bênção na vida de pessoas que têm um bom caráter. Tá entendendo? Qual foi o testemunho que Deus falou de Jó para Satanás? Ele disse, esse homem é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Tá vendo? Homem de bom
caráter diferente de outros, se destaca, você aparece e brilha muito mais que outros, até sem querer. Por quê? Porque você tem um bom caráter. Eu acredito que você aprendeu, você entendeu e com esse entendimento, agora daqui para frente, o seu caráter é outro. Amém, amém e amém, meus irmãos.